Parágrafo 2º dos anjos, na página 31 começamos hoje. Quais são as criaturas mais nobres que Deus criou? As criaturas mais nobres criadas por Deus são os anjos. Quem são os anjos? Os anjos são criaturas inteligentes e puramente espirituais, sem corpo. Para que fim Deus criou os anjos? Deus criou os anjos para ser por eles honrado e servido e para os fazer eternamente felizes. Que forma e figura têm os anjos? Os anjos não têm forma nem figura alguma sensível, porque são puros espíritos, criados por Deus para subsistirem sem ter de estar unidos a corpo nenhum. Por que então se representam os anjos com formas sensíveis? Se representam os anjos com formas sensíveis, primeiro, para auxiliar a nossa imaginação. Segundo, porque assim apareceram muitas vezes aos homens, como lemos nas Sagradas Escrituras. Porque nós não vemos com os olhos da alma, nós vemos com os olhos do corpo por enquanto. Então, tinha que ter uma representação. Então, como os anjos apareceram assim para diversas pessoas ao longo das Sagradas Escrituras, é assim que eles então são retratados para que a gente possa entender a figura dos anjos. Quem são eles? Porque foram todos os anjos fiéis a Deus? Nem todos os anjos foram fiéis a Deus, mas muitos, por soberba, pretenderam ser iguais a Ele, e independentes do seu poder, e por causa de... Vamos de novo. Nem todos os anjos foram fiéis a Deus, mas muitos, por soberba, pretenderam ser iguais a Ele, e independentes de seu poder. E por esse pecado foram excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno, porque existe uma hierarquia no céu imutável. É sempre o Senhor primeiro, a Santíssima Trindade, depois então nós temos Nossa Senhora, São José, aí então vem o restante dos anjos e santos. É uma hierarquia que não muda. Agora, o problema é que no inferno também tem hierarquia, lá manda Satanás e fim de papo, ele manda e não pede. Então existe uma hierarquia, e esses que não quiseram obedecer à hierarquia do céu, terminaram então obedecendo à hierarquia do inferno, como acontece com homens e mulheres hoje em dia, que não querem obedecer a Deus, vão terminar obedecendo ao diabo. Já obedecem aqui no mundo pensando que são muito independentes, e no fim das contas terminam aí escravizados, torturados e obedecendo o diabo para sempre. Como se chamam os anjos excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno? Os anjos excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno chamam-se demônio. Seu chefe chama Lúcifer ou Satanás. Os demônios podem fazer-nos algum mal? Sim, os demônios podem fazer-nos muito mal à alma e ao corpo, se Deus lhes der licença, sobretudo tentando-nos a pecar. Por que nos tentam os demônios? Os demônios nos tentam por inveja que nos têm e que lhes faz desejar a nossa eterna condenação e por ódio a Deus, cuja imagem em nós resplandece. Então, entenda isso, eles morrem de inveja de nós, porque nós somos filhos amados de Deus. Nós somos criaturas do Senhor, pelo batismo nos tornamos filhos amados de Deus, tudo por nosso Senhor Jesus Cristo. E eles não, eles são só criaturas. E ao mesmo tempo por vingança contra Deus. Como Deus nos ama, então eles nos detestam. E querem, para ferir a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ferirem então seus filhos que estão na terra, já que contra o Pai eles não podem mesmo. Tá certo? Deus permite as tentações a fim de que nós, vencendo-as com a sua graça, pratiquemos as virtudes e alcancemos merecimentos para o céu. Tenho falado disso aqui ultimamente, faz tempo que eu li essa parte do catecismo que eu estudei, mas tenho falado sempre disso para vocês. É que eu falo, que a gente fala aqui está dentro do catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso que o Senhor permite, para que você exercite a sua fé e gere méritos, então, para a sua própria salvação no céu. Por isso ele permite a tentação. Assim, mas se não tivesse tentação? Bom, gente, no paraíso não tinha, Na primeira vez caíram Adão e Eva. Na primeira já caíram e arrastaram a humanidade inteira. Tá certo? E eles só tinham que resistir a uma árvore, era só uma, podia comer tudo, menos uma. Mas o que eles quiseram? Exatamente a uma que não podia. Caiu na conversa a serpente, justamente aí o demônio. Como podemos vencer as tentações? Vencem-se as tentações com a vigilância, com a oração e com a mortificação cristã. Vigilância para não pecar. Estar sempre atento ao que pensa, ao que fala, ao que faz.
para não pecar, tá certo? Oração, estar sempre em oração, porque diziam os antigos que cabeça vazia é a oficina do demônio. Então, estar sempre em oração, justamente pensando em Deus, falando com Deus o tempo todo que lhe for possível. E também com a mortificação cristã. A mortificação, jejum, penitência, fazer obras de caridade, pensar no próximo, no bem-estar dos outros. Estou falando de forma cristã. Enfim, meus irmãos, fazer aí a nossa missão, fazer evangelização, levar a igreja à frente, fazer então atos de adoração à Sagrada Face, também de reparação às ofensas que o Senhor sofre, rezar pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores. Tudo isso daí faz parte da nossa caminhada cristã. Como podemos vencer as tentações? Vencem-se as tentações, já falei. Os anjos que se conservaram fiéis a Deus, como se chamam? Os anjos que se conservaram fiéis a Deus chamam-se anjos bons, espíritos celestes ou simplesmente anjos. O que aconteceu aos anjos que se conservaram fiéis a Deus? Os anjos que se conservaram fiéis a Deus foram confirmados na graça, gozam para sempre da visão de Deus, o amam, o bendizem e o louvam eternamente. Deus serve-se dos anjos como seus ministros? Sim, Deus se serve dos anjos como seus ministros e especialmente confia a muitos deles o ofício de nossos guardas e protetores. Devemos ter particular devoção ao nosso anjo da guarda? Sim, devemos ter particular devoção ao nosso anjo da guarda, honrá-lo, implorar seu auxílio, seguir suas inspirações e ser-lhe reconhecido pela assistência contínua que nos dá. Isso é importante, porque tem muita gente que é tão protegido pelo anjo da guarda e não se lembra nem de dizer obrigado. E o anjo da guarda ali o tempo todo ali do seu lado, trabalhando por você, guardando você, e se não faz mais é porque você não está pedindo mais. Peça ao anjo da guarda, não deixe ser um anjo da guarda aí do lado, de escanteio, jogado fora como quem não vale nada, né? Não, ao contrário, seja também conversando com seu anjo da guarda, reze, peça as graças que você precisa, tome o costume de agradecer ao anjo. A gente agradece muito a Deus, isso é importantíssimo, mas muitas vezes você sabe que é o anjo da guarda que deu aquela inspiração para você, então se acostume a verbalizar, é uma coisa que eu tenho praticado muito, verbalizar, graças a Deus é o anjo da guarda que me avisou aqui, porque eu não ia lembrar disso aqui nunca, e ele me ajudou aqui a não esquecer, a fazer tal coisa, então, dessa forma, e peço sempre também a ajuda dele, depois quando consigo a graça, costumo dar crédito aqui na nossa comunidade de eremitério, justamente para ele, porque é preciso, né, dar crédito para quem nem crédito, o Senhor tem um crédito imenso, e o nosso anjo da guarda aí nos ajudando também tem, Nossa Senhora também tem, dependendo de para quem você está pedindo, mas muitas vezes você vê que é a ação do anjo da guarda do seu lado, não tem outra coisa para falar, é aquela hora realmente de agradecer a Deus e ao seu anjo da guarda. Então, restabelecer um relacionamento com o nosso anjo da guarda. Como é que pode você estar com um ser celeste o dia inteiro, 24 horas tomando conta de você, e você continua vivendo como se ele não existisse? Pois é, se fosse você na sua casa, as pessoas começassem a conviver entre elas e isolassem você. Não, você não existe, não fala com você, não fala no seu nome, não pensa em você, não, se você faz alguma coisa boa não agradece você, simplesmente é sua obrigação. Acabou, pronto, né? Então não é uma situação confortável, você sabe disso. Então, com o nosso anjo da guarda é a mesma coisa. Não podemos isolá-lo, deixá-lo num canto. Ele está fazendo a missão dele, está, mas por uma questão de gratidão, nós precisamos realmente estar sempre agradecendo, dando graças, rezando o terço do anjo da guarda, pedindo a ele que nos ajude e, com certeza, divulgando também essa devoção tão importante do anjo da guarda, porque, infelizmente, tem muito adulto que começou a achar que anjo da guarda é coisa para criança, né? É o famoso enrola a criança, né? A criança fica com medo de ficar sozinha lá dormir, né? Aí o adulto tá querendo dormir e fala, não, o seu anjo da guarda tá com você, vai dormir, vai, mamãe tá com sono, cai fora, né? Aquela coisa, de noite assim, aquele mau humor, né? E na verdade ficou como se fosse uma coisa infantil, uma fábula até, né? E isso não é verdade. O anjo da guarda é muito real e nos acompanha até o dia da nossa morte. Então ele que nos leva para o nosso julgamento no céu, caso a gente morra aí
antes, né? Antes da hora, antes aí do Senhor voltar. Eu, assim, vou fazer aqui uma previsão, precisaria se aprofundar mais, né, Maria Sofia? Mas acredito que em o Senhor voltando e nós estando aqui, o nosso anjo da guarda, então, nos levará a Ele também, para sermos, então, julgados, e se Deus quiser, para o lado direito, aquela multidão do lado direito, onde o Senhor dirá: vinde benditos de meu Pai. É a famosa palavrinha que eu sempre esqueço. Como é que é? Não é abduzido. Abduzido é com EGT, não tem nada a ver. Eu sempre esqueço lá aquela pessoa. É isso. É o famoso arrebatamento. Pode ter certeza que ali nosso anjo da guarda estará junto conosco, aí nos levando, conduzindo para perto de nosso Senhor. Tá certo? Então é isso, gente. Amanhã nós começamos na página. Amanhã não sei se dá, porque é festa Cipado do Ipi, provavelmente não vai dar. Mas a próxima vez que nós estivermos só com o nosso horário normal, nós começamos na página 33, parágrafo 3º do homem. Vamos começar na página 33, a Milene já ali atenta, marcando para a gente não esquecer.